Esses dias eu tava olhando essa estátua de um homem construindo a si mesmo. É do artista plástico Bob Carlile. Eu honestamente achei uma ideia muito bonita. E aí me veio uma pergunta. Será que eu estou me construindo ou só acontecendo? Porque se eu for sincero, às vezes parece que a vida só vai levando a gente. Um dia termina a escola, outro dia termina a faculdade, outro dia termina o trabalho, e quando a gente percebe, a vida só aconteceu. Você trouxe até isso? Eu não trouxe isso. Quando eu era pequeno, eu lembro que a pergunta que mais me faziam era o que você vai ser quando crescer? É uma pergunta legítima, porque aquilo que admiramos costuma dizer muita coisa sobre nós. Mas, sem perceber, crescemos acreditando que aquilo que fazemos é aquilo que somos. Mas quem eu sou quando tudo isso muda? Ele fez uma única escolha. Se eu passo só de uma ocupação para outra, eu não deixo de ser. Então, quem sou eu? Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão o tempo todo buscando rótulos, porque a identidade ela traz segurança. A gente está o tempo todo buscando colocar camadas de identidade, signo, religião, qualquer coisa que nos responda a pergunta quem eu sou. Eu acho que porque lá no fundo todo mundo deseja pertencer a algo. E eu acho que isso tem aumentado muito a intolerância. Porque as pessoas elas não estão mais defendendo ideias, elas defendem identidade. Elas tomam partido como quem elas são. E não tá mais existindo espaço para discussão. Se eu penso diferente, sei lá, eu tô atacando a identidade delas. Tem uma ideia do Viktor Frankl que eu acho muito bonita. Ele dizia que quem encontra um porquê é capaz de suportar qualquer como. E talvez seja isso que a gente precise e esteja faltando. Porque quando esse motivo existe, as mudanças elas continuam doendo, mas elas já não levam embora quem a gente é. Engraçado, se eu perguntar pra você o que você quer fazer daqui a 5 anos, talvez você saiba me responder. Mas se eu perguntar que tipo de pessoa você quer se tornar daqui a 5 anos, esse é o tipo de pergunta que nos deixa em silêncio. O que pretendemos ter, onde vamos morar, qual a nossa próxima viagem, a nossa ocupação, isso tudo não diz nada sobre o que somos. Eu tenho a pretensão de ser alguma coisa ou tenho a ideia de um script repetitivo a ser cumprido para atender expectativas? Um script que diz das coisas que eu terei, dos lugares que eu irei, mas não diz nada sobre mim. Que tipo de ser humano eu gostaria de ser quando tudo isso já tivesse terminado? E será que eu vim para essa terra para fazer tantas coisas e esquecer de fazer a mim mesmo? O sentido de vida justifica toda a sua vida, e não simplesmente um capricho de um determinado momento, mas você vive em função de quê? Se a primeira coisa que eu fizer for a construção de quem eu sou, todas as outras coisas elas vão estar garantidas. Mas se eu faço coisas sem um caráter sólido, uma visão fundamentada em valores, sem essa base moral, espiritual, psicológica, que é a construção de mim mesmo, as coisas que eu fizer elas vão começar a ficar duvidosas e perigosas. E o que seria essa construção de mim mesmo? Eu acredito que são nas pequenas coisas do dia e na vida, naquilo que a gente faz quando ninguém tá olhando. Sendo mais gentil, sendo mais generoso, esticando o nosso caráter, esticando a nossa visão, sendo mais gentil com as pessoas ao nosso entorno social. Eu acho que ter um sentido da vida é justamente você investir em se tornar um ser humano que atingiu o seu máximo da capacidade humana de elevação espiritual, psicológica. Eu só quero alcançar o máximo da condição humana, ser um ser humano verdadeiro. Eu quero me completar como ser humano. Eu acho que esse é o tipo de pessoa que tem um sentido para a vida inteira. Um ser humano verdadeiro faz diferença no mundo. E eu quero mudar o mundo, nem que seja um pouquinho, porque eu existi. Querer ser um ser humano completo, pleno, é a melhor coisa que a gente pode desejar. Eu não estou dizendo isso porque eu já consegui, muito pelo contrário. Eu também estou em construção. Eu acho que a gente complica um pouco essa ideia de construir a si mesmo. Parece que é uma coisa enorme que vai acontecer quando a gente ler o livro certo ou tiver grande expectativa de vida, mas talvez não. Talvez eu esteja me construindo toda vez que eu escolho ser gentil, quando seria mais fácil ser grosseiro. Talvez toda vez que eu escuto alguém antes de julgar. Toda vez que eu cumpro uma palavra que dei, mesmo quando ninguém vem cobrar. A vida ela nos foi colocada como um acúmulo de desejos. Mas depois que
eu suprir, eu vou viver em função de quê? Às vezes a gente gasta tanto tempo construindo coisas que a gente vai deixar aqui. Não existe nada mais gratificante do que investir tempo construindo em nós mesmos, construindo naquilo que ninguém vai poder roubar, que é a honra. Sabe, eu vejo a velhice, os cabelos brancos, como uma coroa de honra. Eles viveram tanto, eles tiveram tantos anos para se construir. E quantas vezes eles não aprenderam com os erros, com os acertos, e hoje podem tanto nos dar conselhos valiosos para acelerar anos das nossas vidas, se a gente tiver paciência para ouvir e compreendê-los com amor. E eu, honestamente, acredito que o que faz sentido na nossa vida, um sentido atemporal, é justamente a gente contribuir para a evolução dos seres humanos. Não somente a nossa, mas contribuir para o crescimento de outra pessoa. Isso é o que traz sentido, é o que faz valer a pena viver. E se algum dia alguém se lembrar de mim, eu espero que não seja só pelas coisas que eu fiz. Eu espero que seja por quem eu fui. Eu sou o Menino Sanches, seja muito bem-vindo aqui no canal. E toda semana, às quartas-feiras, eu vou estar sendo intencional em dividir com vocês alguma reflexão. Então, se fez sentido, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que você não perca nenhuma reflexão. Para que juntos possamos seguir em direção à evolução do ser, que possamos crescer como seres humanos.